Nocautecast 41, mais uma edição aqui do nosso bate-papo sobre MMA feita por fãs de MMA. E para começar já a trazer o pessoal aqui que vai participar comigo, primeiro o pessoal da casa, né? Mestre Orsano, diretamente de Brasília. Fala, mestre, como andam as coisas? Boa noite, rapaziada. Para a tristeza, né, da pachecada, a tristeza dos ufanistas, dos fanáticos, né? E para a alegria de muito poucos, Mestre Orsano está de volta aí ao Nocautecast, né? Boa, mestre. E também quem acompanha a gente aqui, mestre, é o nosso cowboy. Se o cowboy do UFC não conseguiu se apresentar bem na semana passada, o cowboy do Nocautecast está aqui para fazer bonito. Gabriel Sater, fala, meu amigo, como andam as coisas? Davi Carvalho, meu irmão, como é que você tá? Um prazer estar com vocês aqui, mais uma noite de muito aprendizado com todos vocês. Hoje temos uma participação especial que eu nem vou revelar ainda porque é muito especial, deixar pro Davi falar sobre isso, mas muito feliz, o evento foi maravilhoso e tô feliz, né, porque foi o único do Nocautecast que apostou no Glover. Valeu, Grovão! E rapaziada, trazendo aqui nosso convidado especial, ele já era para estar com a gente a semana passada, mas a gente teve um probleminha aqui, a gente não conseguiu trazer, mas é bom que a gente já conseguiu consolidar todas as perguntas, levantei todas as informações pra gente perguntar bastante coisa aqui pra ele. Lutador, ex-lutador do UFC, ex-lutador também de Muay Thai, tem já um empresário do ramo da luta, tem academias, também é youtuber, ele também é colunista lá do canal do YouTube do UFC, Vitor Miranda. Fala, Vitor, beleza? Em primeiro lugar... Opa, beleza, galera do Nocautecast. E Mestre Orsano, Gabriel, prazerzão estar com vocês aí, cara. Em primeiro lugar, queria agradecer a participação aí, uma honra pra gente, a gente que fala tanta groselha, que quando vem alguém mais técnico aí, a gente tem que meio que segurar a bronca, mas vamos ver como vai ser. Você não quer ver falar besteira aí, hein? Ah, isso aí, aqui, pelo menos da nossa parte, é sempre. Cara, mas o mais legal... Assim, o pessoal às vezes reclama, né? Pô, o MMA tá virando... Todo mundo agora tá entendido do assunto. Isso é um ótimo sinal, porque se a gente comparar com o futebol, claro, é infinitamente menor que o futebol, mas o futebol é paixão nacional. Então todo mundo entende, todo mundo dá pitaco e todo mundo é técnico. Isso que é legal. E quando o UFC ou o MMA chegar nesse nível, é porque nós estaremos populares. Então, pô, quero que opine, que dê pitaco, que coloque suas melhores opiniões, porque quanto mais gente envolvida, né, mais popular o esporte fica. Pô, com certeza. Eu lembro quando a gente curtia desde sempre, né? Além de você como lutador já também acompanhava, mas eu como fã de MMA, como a gente costuma falar aqui, eu chegava no escritório, assim, do trabalho, falava, o pessoal no máximo conhecia Vanderlei e Anderson. Acabou. Agora, hoje em dia, o pessoal já acompanha Tuf, fala de Amanda Nunes, fala de bastante lutador aí. Tudo bem que tem McGregor, que todo mundo conhece, mas já tem o pessoal também, assim, já que não é esses figurões, assim, já dá pra falar de alguns nomes ali um pouco abaixo da tabela, né? Isso que é bacana, né? E quanto mais, né, canais, assim, de discussão, melhor, né, Vitor? Com certeza, porque daí vai popularizando o esporte, como aquele ditado, fale mal, fale bem, mas fale em mim, né? E a gente também não pode perder a oportunidade de falar nossas groselhas aqui como fãs, e aproveitando que a gente tem aí um profissional e de todas as áreas, tanto da luta, né, como atleta, também como analista de MMA e também participante de vários formatos de mídia aí, como eu falei também no seu próprio canal também, que já era um sucesso, a gente tudo acompanha aqui. Agora você está fazendo um trabalho bem bacana lá no UFC, fazendo uma participação em como que seria? Seria uma dentro do canal do UFC, mas tem um subcanal, alguma coisa assim do seu programa, Vitor? Não, na verdade é que eu tenho o meu canal, mas esse trabalho que eu estou fazendo pro UFC é exclusivo deles. Tipo, eu não posto no meu canal essas análises. Sim. Né? Eu continuo com o meu canal normalmente e posto lá os meus vídeos, o tipo de vídeo que eu gosto de postar, e até
com esse trabalho do UFC, eu tô percebendo que a galera gosta bastante desse formato, então eu vou procurar estender um pouco isso também para o meu canal, mas o quadro De Olho na Luta é exclusivo do canal do UFC Brasil. Sim. E o Vitor, você tem uma vantagem com relação a todos os youtubers no UFC, Nossa. né? Você tem a vantagem de poder colocar um do trecho. planeta, né, cara? Então, você pode pôr um trecho da luta e falar em cima, né? Todo mundo que trabalha com YouTube queria pelo menos isso, né? E você tem essa possibilidade, né? Cara, isso é sensacional. É engraçado que nos primeiros vídeos que eu comecei a fazer, daí eu recebia o material deles, começava a editar e pensava, não é possível, isso aqui vai dar strike. Mas tipo, se dar tu fica strike. com a sensação que isso é proibido, sabe? Por mais que, tô fazendo pra eles, né? Uhum. Mas é muito engraçado essa sensação, que realmente é um privilégio, tipo, fica um trabalho Completo, diferenciado, né? Mais completo, justamente por essa possibilidade de poder usar o material da luta ali, né? Quentinho. Sim. Que bacana. E quando é que começou isso, Vitor? Já conta pra gente um pouquinho dessa história desse material pro UFC. Eu comecei o meu canal do YouTube muito despretensiosamente em 2017. Eu tenho um canal até desde 2015, mas comecei a postar em 2017. E eu comecei o meu canal no intuito de, vou colocar aqui vídeos mostrando a minha preparação, mostrando a minha dieta, né? E aí eu comecei a fazer vlogs e comecei a gostar demais. Eu já gostava de edição, eu já gostava de vídeo. E aí fui me aperfeiçoando e, cara, a galera começou a gostar bastante. E agora, depois que o meu contrato do UFC terminou, aliás, o contrato não tinha terminado, né? Eles encerraram. Mas aí, de repente, eu recebo uma mensagem do pessoal da mídia social do UFC Brasil, que já me conhecia dos eventos, a gente já fazia... já fiz entrevista com eles e tal, e eles acompanhavam o meu trabalho no YouTube. E aí veio a proposta, olha, a gente tá a fim de fazer um quadro assim, assim, assado, você topa? Daí eu, putz, na hora eu topei, né, cara? Primeiro pelo canal, pelo evento em si, né, cara? É uma baita empresa e é engraçado. Quando eu tava lutando lá, eu falava assim, olha, quando eles me elogiavam, assim, como pelo meu trabalho no meu canal, eu falava assim, ó, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar pro UFC fazendo vídeo. E joguei no universo e realmente voltou. Funcionou, sabe? Muito eu acho legal. que ajudou isso aí, porque eles estavam precisando de uma cara, a gente conversou bastante. E o UFC Brasil precisa de um rosto, né? O canal do UFC americano tem lá vários quadros com ex-lutadores analisando luta e tudo mais. E o UFC Brasil estava mais só que clonando o material do UFC dos Estados Unidos. No máximo que fazia, botar uma legenda e tal. Então não tinha um conteúdo exclusivo, né, para o público brasileiro. E, cara, para mim é uma felicidade muito grande e eu acredito que eu esteja ajudando também o canal deles crescer e dando essa personalizada para o nosso público. Com O certeza. trabalho é fantástico, Vitor. Muito Né, bom Davi? mesmo. Eu tava conversando isso com o Davi que me falou dos vídeos, né, quando eu comecei a assistir. E é impressionante, porque quem entende de qualquer assunto nessa vida é muito valioso você poder entender como é que é a ciência de cada matéria, vamos colocar assim, né? Artes marciais, você é claramente um profundo conhecedor. E eu queria até tirar uma dúvida, Davi, que eu vi na Wikipédia, obviamente a gente sempre, né, pesquisa aqui um pouco do atleta, né? E eu vi tantas graduações do Vitor que eu fiquei muito impressionado e queria saber se é real isso mesmo, assim, se é o que tá aqui, das suas faixas e graduações. Tudo real, menos o Sandá. O Sandá eu não sei de onde que tiraram, não sei se tá ainda, né? Faixa preta de Sandá. Tá aqui, vou até Então, pegar isso aqui, aí assim. não confere. Eu, na verdade, nunca treinei Kung Fu na minha vida. Não sei como é que foi parar isso aí. Mas a luva de prata de Savate, sim, e as outras graduações também. Bacana. Como é que chama essa palavra aqui? Praié preto de Muay Thai? Praié? Prajed. Prajed preto Prajed de Muay é o nome que o pessoal na Tailândia usa, né? Porque, na verdade, o Prajed é um nome em tailandês, só que ele não
ele não significa graduação na Tailândia, né? Lá na Tailândia não existe graduação, mas a gente adotou esse cordão que para eles é um adorno só, é uma vestimenta que tem a ver com homenagem aos deuses deles, aos mestres, à religião própria deles, e a gente adotou como faixinha, como graduação, usar esse cordão aí. Que legal. Então luva de prata... Pra de preto, é isso aí. Luva de prata de Savate. Andar não é real. E também kickboxing, cara. Eu também não tenho essa graduação de kickboxing. Faixa marrom de jiu-jitsu. Que isso aqui? Faixa verde de judô. Jesus! Não, também não. É legal pra gente saber, né? A gente pergunta porque todo mundo tem acesso às informações. A gente nunca sabe o que é real. Eu tava desatualizado, cara. Eu não sei como é que posso fazer para o pessoal mudar isso aqui. Na verdade, eu tenho 3 faixas. Tenho faixa preta em 3 confederações brasileiras diferentes, mas nunca fiz kickboxing e nem stand-up. O kickboxing eu já lutei, né? Minha carreira toda kickboxing, na verdade. A gente fala de Muay Thai, né? Meio que é uma convenção falar Muay Thai, só que hoje está se cuidando mais com essa nomenclatura, porque os eventos do K1 que eu costumava lutar, o próprio WGP, o próprio Glory, que é o maior evento de luta em pé do mundo, são regras de kickboxing, né? Não de Muay Thai. Bacana. Ô Vitor, aproveitando que você é oriundo, né, como você falou, do kickboxing, depois você veio pro MMA, como que você enxerga aí o cenário do kickboxing no Brasil, né? Eu tava até dando uma pesquisada, eu acompanho alguma coisa do Glory. A gente tem o Alex Pereira, que ele é campeão dos médios do Glory, né? E ele vai defender, acho que o cinturão agora em outubro, alguma coisa assim, novembro. E tem também o Felipe, né, Micheletti, que vai também, tá chegando aí, acho que ele tá com 2 ou 3 lutas. Como que você vê o cenário do kickboxing no Brasil e a expansão, assim, pra ele pro mundo? Olha, ele é bem forte, cara. A gente não tá muito por dentro, porque acaba que o UFC domina a mídia, né? Mas a gente tem um grande evento nacional, que é o maior da América Latina, que é o WGP. E o WGP, ele revela muitos talentos brasileiros, né? Só que essa galera, infelizmente, ela não tem muito evento, né? Só tem a gente, digamos assim, vamos comparar com o UFC, ou Bellator, ou esses grandes eventos de MMA. Se o atleta de Muay Thai, de kickboxing, ele querer ter uma vida como um atleta do UFC, por exemplo, ele só tem 1 ou 2 eventos no mundo para poder lutar, sabe? São poucos eventos que a pessoa é capaz de viver bem, ganhar uma grana, né? Que praticamente é o Glory, deve ter um ou outro aí também perdido na Ásia que possa fazer esse trabalho. Então o pessoal que começa a se destacar no kickboxing, no Muay Thai, eles acabam migrando para o MMA. É meio que um caminho natural, assim, né? Porque é onde está mais a mídia, onde está mais a visibilidade e a possibilidade do cara fazer uma carreira lucrativa, digamos assim. Bacana. Mestre Orsano, você que tá aí, você que também tá treinando agora, quer fazer alguma pergunta pro Vitai? Vitor, eu tô iniciando agora a minha trajetória no Muay Thai, né? Ô Vitor, ele é o nosso menino, hein, Vitor? A gente tá já investindo nele, logo ele vai estar aí nos eventos, quem sabe no futuro no UFC. Poxa, de bola, manda o currículo aí pra mim e eu vou analisar essas lutas. Aí, mestre, já pergunta pra ele aquela. Eu tô iniciando agora no Muay Thai, né? E eu te acompanho, Vitor, desde a tua luta com o cara de sapato, né? Foi ali onde eu conheci quem era Vitor Miranda, né? Mas quando eu até me assustei quando eu fui saber da tua carreira dentro do kickbox, né? Dos eventos de trocação. Até me assustei, rapaz. As suas credenciais, né? Na trocação. E aí eu te acompanho desde aquela época, né? Mas deixa eu voltar para o que eu estava falando sobre... Estou iniciando agora a carreira no Thai e não imaginava que era uma arte tão complexa. Mas daí já pegou graduação de mestre já?
Isso aí é os Não vem, não. O mestre Orsano é que né? ele tem. Ele é o mestre Orsano que agora tá entrando no Muay Thai. É outro tipo de arte marcial, né, mestre? Sim. Não, mas esse é um apelido carinhoso da rapaziada aí. Então o que acontece? Eu não imaginava que era tão complexo, né? Até o chute, que parecia ser um chute simples, você tem que ter todo o movimento do quadril, o giro do quadril, a perna que fica, ela faz um movimento de compasso, né? Como uma espécie de um compasso escolar mesmo. Então, eu quero fazer uma pergunta para ti, é o seguinte, são duas, na verdade. A primeira como que surgiu essa tua paixão pela luta em pé, né? E a segunda será que é a mesma dificuldade que a gente observa nos lutadores que tem a sua base na luta em pé, quando eles têm que partir para o MMA para ter que fazer aquela luta de wrestling, de jiu-jitsu? Como é que funciona? Como é que é assim essa adaptação? Porque a gente vê muita dificuldade, o contrário, os lutadores do jiu-jitsu têm muita dificuldade para afiar a parte em pé. Como que é afiar a parte de chão de um lutador já oriundo da trocação? Então vamos lá, pelo início da pergunta, como é que eu me apaixonei pela arte marcial? Foi assim, eu comecei relativamente velho na arte marcial. Meu primeiro treino de luta foi aos 21 anos. Eu jogava basquete, joguei dos 13 aos 20, basquete meio que sério, assim. Meio que sério não, sério mesmo. Eu treinava todo dia, desde as categorias de base, e aí eu fui pro juvenil, e aí comecei a compor o time adulto, joguei 2 ligas nacionais ainda, e aí depois eu parei porque realmente fiquei meio que limitado, assim. Eu com 1,86 m, tinha uma altura legal para ser arma lateral na categoria de base, mas quando eu virei adulto, o treinador me colocou para armar, e aí faltou realmente habilidade na parada. Aí parei, comecei a trabalhar, fazer faculdade de educação física, e nesse trabalho eu conheci um colega, ele era capoeirista, e aí eu fui ver algumas apresentações dele, e eu achei fantástico, assim, e um dia ele me convidou para fazer uma aula experimental de Muay Thai. E eu não sabia o que era Muay Thai, porque em 2000, na década ali, 2000, 99, eu só conhecia arte marcial através dos filmes do Van Damme e do Bruce Lee. E eu pensava, os caras dão um salto mortal, o que eu vou fazer com 1,86, desengonçado, pesando quase 90 quilos? Não vou fazer isso aí. E aí, nunca me interessei em fazer uma aula, por achar que eu não ia me dar bem, sabe? E aí, quando eu conheci o Muay Thai, que eu fiz a primeira aula, eu me apaixonei já pela modalidade, porque eu vi que eu poderia ser um bom atleta, um bom lutador, sem ter essas capacidades físicas que eu imaginei que era necessário, sabe? E aí, desde então, não parei mais. Fiz minha carreira toda no kickboxing, no Muay Thai. E só depois que eu não tinha mais opção de evento para continuar minha carreira, eu migrei para o MMA. Mas até então eu queria viver minha vida através do K1, através da minha carreira de luta em pé, sabe? E a segunda parte, que é a adaptação, eu arrisco a dizer que a adaptação do atleta de luta em pé é mais difícil do que do atleta de jiu-jitsu. Porque o atleta da luta em pé, ele é acostumado a empurrar as coisas, né? O chute, o boxe a gente empurra, né? E o jiu-jitsu é mais abraça, já tem um corpo mais preparado para isometria. E o lutador de Muay Thai não, se aperta ele durante 2 minutos, ele bota os bofs para fora já. Sabe? Então, e a questão também da base, né, a questão da queda, um atleta ele pode ser multicampeão mundial de luta em pé, quando ele entra num octógono, ele não é o mesmo cara, ele não consegue fazer o que ele faz no ringue, porque a base muda, o tempo de luta muda, o tamanho da luva muda, sabe? Então é uma adaptação muito difícil. E a gente pega aí, por exemplo, o Gokhan Saki, multicampeão mundial, um dos
melhores lutadores de luta em pé do mundo, do planeta, e ele tá, tipo, lutou a primeira, venceu por nocaute, lutou a segunda, tomou um nocautaço, então é difícil de adaptação, assim, sabe? É um outro, por mais que a luta é um outro esporte, a gente tem que voltar para a base para reaprender as modalidades que a gente não tá acostumado a fazer. Vitor, muito bem lembrado mesmo, né? Porque o Gokhan Saki, depois dessa luta que ele foi nocauteado pelo Khalil Rountree, ele nem voltou a lutar mais até agora. Eu acho que até ele fez uma outra luta, mas não lembro também. Não me lembro, mas é engraçado ele perceber assim, porque eu reparei, eu acho que a galera não reparou muito, mas eu como analista, não, como eu passei pela mesma dificuldade, eu fiquei observando ele, né? E é impressionante observar que aos 3 minutos isso na primeira luta, quando ele lutou com o Frankenstein, exatamente aos 3 minutos do primeiro round, ele morreu. Ele foi bem, foi explosivo até os 3 minutos. Faltando 2 minutos para acabar o round, ele, tipo não existia mais. Dava para ver assim que ele estava muito cansado. Ou seja, até o corpo dele está acostumado com os 3 minutos, não com 5, sabe? Então, e ali se o Frankenstein tivesse aguentado um pouco mais, não se expor ali, não tivesse se expondo na trocação com ele é capaz de levar para aquela primeira luta já. Porque o bichinho está muito cansado e provavelmente ia voltar para o segundo round exausto. Então, realmente é de tempo, sabe? Ainda mais, quanto mais tempo tu fez kickboxing, Muay Thai, quanto melhor você foi nessa modalidade, mais difícil é a adaptação. De loucura. O Saki, eu vi aqui, depois que ele perdeu pro Rountree, ele teve uma luta com um russo, Saparbeg Safarov. Só que aí o Saki acabou se lesionando e não fez mais nenhuma luta mesmo. Você ia perguntar, Gabriel? Não, eu tô curioso pra saber a opinião, sem dominar aqui as perguntas, mas do Vitor, né, pro próximo combate, valendo o cinturão no dia 5 de outubro, do peso médio, né, contra do Robert Whittaker contra o Adesanya, que justamente veio do Glory, né, ele que quase foi campeão lá, numa luta bem, né, polêmica, né, numa disputa de cinturão, veio com tudo pro UFC, né, lutou pra caramba, um ritmo de luta absurdo, né, de uma sequência muito grande de vitórias e de lutas mesmo, né, durante um período pequeno de tempo. E como é que você vê essa luta? O que você acha que vai acontecer, Vitor? É difícil prever, né? Mas o que você vê, a sua análise? O que você acha do Adesanya? O que você acha do Whittaker? Como é que você quebra essa previsão pra gente? Esses dois os caras são demais, né? O Whittaker tem uma qualidade de boxe impressionante. E ele, assim, na minha opinião, o Whittaker tem muito mais recurso no MMA do que o Adesanya. Porque o Whittaker sabe jogar muito bem na distância, numa distância muito longa, e ao mesmo tempo ele te ataca de longe, ele dá tem uma arrancada muito boa, um boxe muito rápido, né? Eu sei também que ele tem uma qualidade de chão, de queda, então vai ser uma luta difícil com o Adesanya, que é um cara mais contido ali. Ele joga mais na distância, mas joga mais a luta em pé mais clássica. É um cara criativo pra caramba, um cara que chuta pra caramba, mas no geral, assim, pra uma luta de MMA, eu acredito muito no jogo do Whittaker. Se ele não tiver machucado, se ele tiver 100%, é capaz dele levar. Boa. Ô Vitor, queria perguntar uma coisa pra você, que aproveitando você, por mais que seja um analista completo de MMA, eu queria que você falasse um pouco da parte em pé. Como nós aqui todos somos fãs e a gente quer aprender, né, quer saber como analisar uma luta, eu queria que você, se você consegue levantar algumas dicas de como analisar uma luta de trocação no MMA, sabe? Se você quiser falar também de jiu-jitsu, beleza, mas como é sua especialidade também maior, é a trocação, como que você acha que o fã de MMA tem que aprender algumas coisas? Falar, quando você for enxergar uma luta, vê por esse lado, por outro, qual a dica que você dá pros fãs pra gente aprender a analisar uma luta pelo menos um pouco próximo também como você faz? O que você pode dar dica pra gente? Meu, é complicado, porque assim, o que eu faço é mais ou menos no instinto, né? Porque eu consigo separar, por exemplo, quando um amigo meu vai lutar, eu fico mais nervoso do que se eu fosse lutar.
E isso significa que a gente olha muito pela emoção, a gente não consegue olhar uma luta pela razão, a gente olha de acordo com a nossa preferência, né? A gente presta atenção mais naquele cara que a gente está torcendo. Então, se a gente vê o cara que a gente está torcendo tomar uma porrada, tomar um atraso, ser finalizado, a gente não consegue perceber o que o outro está fazendo para isso acontecer, sabe? Sim, sim. E eu também, na hora, é difícil de captar isso, mas depois eu paro, deixo a emoção de lado, e aí revejo a luta já com outros olhos, dentro da minha experiência, né, de luta. Eu acho que para o fã conseguir analisar uma luta mais friamente, ele, ou pelo menos ter uma empatia pelo que está acontecendo ali, pelo lutador, se ele está sofrendo ou não, se ele está cansado ou não, o que certos golpes podem ocasionar. Às vezes a gente acha que o cara cansou em 1 minuto, mas não percebeu que ele tomou 2 golpes atrás da orelha, que já balançou o cérebro, mesmo ele não ter caído, já consumiu todo o gás dele, ou um chute frontal ali no abdômen, que também a gasolina já foi para o espaço. Então são coisas que o lutador sabe que acontece porque ele já viveu aquilo ali, sabe? Sim. Então é mais complicado mesmo o fã, ele a emoção de lado ali e analisar mais friamente. É mais com a experiência mesmo de repente, de ter passado por isso que eu consigo analisar pelo outro lado. Bacana. E você acha que isso que você falou é uma coisa que eu estava conversando uma vez com um amigo e falando até com relação a essa questão de torcida, né? Quando a gente tem um brasileiro e um estrangeiro lutando, né? E eu estava até comentando com esse meu amigo, às vezes se tem um brasileiro, eu gosto de torcer para alguns brasileiros, né? Eu tenho essa proximidade por causa de cultura, cada um torce de um jeito, né? Mas eu tava falando pra ele que às vezes eu tento evitar porque, por exemplo, se eu for a última luta da Batistaca com a Weili Zhang, se eu ficar olhando, eu acabo vendo, que nem você falou, né? A luta da Batistaca, eu não vejo a genialidade que tem do outro lado e às vezes eu perco uma parte da luta importante também, né? Como que você vê essa questão também da torcida brasileira? Você acha que é interessante ou é legal, de repente, o pessoal também tentar separar um pouco essa emoção brasileira pra ver também o outro lado do octógono? Como que você acha? Eu tava até percebendo esses dias que é meio que impossível, sabe? Por quê? Porque na luta, primeiro que a luta, por exemplo, da Batistaca durou muito rápido, né? Sim. E como são duas pessoas lutando, a gente só consegue olhar para uma. Nosso olho não consegue ir para um lado e para o outro ao mesmo tempo. A gente só consegue prestar atenção em um atleta. E esse atleta é o cara que a gente está torcendo, ou tem a admiração maior por ele, ou tá prestando mais atenção nele por algum motivo. E eu, por exemplo, estava prestando atenção na Batistaca só. E aí, quando acabou a luta, que fogo. Mas assim, aí instintivamente eu consegui ver que ela tomou o primeiro golpe, sentiu, só que daí na brabeza, na euforia de descontar, ou no estilo dela mesma, ela não parou, ela não recuou, não estudou mais o adversário, né? E aí foi levando um golpe atrás do outro, foi aquela bola de neve até receber um golpe no abdômen que não suportou. Mas é difícil a gente analisar isso imediatamente olhando os dois, sabe? Sim. A gente meio que pega escolhe um e vai... Talvez a gente vai alternando às vezes, se a luta é mais longa, mas quando é uma luta muito rápida, a gente só presta atenção numa pessoa. Sim. E quando a gente vê só ela tomando pancada, não percebe o quão bom é o adversário, né? A gente não consegue entender por que ela tomou tanta porrada sem fazer nada. E você acha... Você acha então que uma dica que eu tentei aí tirar uma dica pra gente que gosta de assistir, uma dica então é assistir do jeito que você gosta, torcendo, gritando, ficando nervoso, depois pegar e assistir mais umas vezes. Assistir mais uma vez ou outra, né? Mais uma vez. Assistir mais uma vez já vai te dar uma outra visão. Bacana. Por exemplo, se a gente, vamos lá, prestar uma atenção em um atleta em específico, tentar ver a luta do outro ângulo agora. O que o outro cara fez?
sabe? Tentar prestar atenção mais no outro adversário. Agora a gente já sabe quem ganhou, já sabe como é que foi a luta. A gente tentar olhar pontos que a gente não tinha prestado atenção antes. Eu acho que já dá uma enriquecida, sabe? A gente passa a de repente até mudar de opinião. Bem legal. E isso é muito legal, porque daí a gente começa a cada vez mais entender mesmo a luta e com o passar do tempo a gente já consegue fazer isso na primeira vista. A gente já consegue perceber que tem um a mais ali do que está acontecendo na hora. A gente tenta prestar atenção nisso na primeira olhada já. Bacana. O mestre Ursano, eu já chamo você, mestre. Então você pode ficar tranquilo, mestre. Você pode torcer para brasileiro aí, vestir a camisa do Brasil, pode ficar tranquilo. Xingar brasileiro, falar que, pô, tá velho, se aposenta aí. Pode falar tudo. Na verdade, o Vitor, eu aqui sou o contraponto aqui, porque os outros três, eles são Pacheco mesmo de carteirinha, só aqueles que gritam, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, independente da luta, entendeu? Uhum. Aqui a gente tem a bancada é Pacheco aqui, eu tento fazer o possível para estar combatendo esse seu contraponto aqui, porque se deixar aqui, meu amigo, vira Nocautecast verde e amarelo, então não posso deixar isso acontecer. Nocautecast Brasil, E né? o mestre adora o Adesanya, né? Tem que lembrar esse detalhe, viu, Vitor? Tá aí, Ele adora o Adesanya. Ah, é? Deus me livre. Gostei demais aí da análise do Vitor aí, viu, Vitor? Eu também vejo dessa maneira. O Iter, que é muito mais lutador de MMA, né? Ele provou isso nas duas lutas assim, fenomenais contra uma besta igual o Yoel Romero, né? E então, assim, eu também tenho essa mesma visão sobre a luta aí. E o Adesanya, ele é muito marrento, né, cara? Então, eu não sei se tu chegou a acompanhar ele nos eventos aí de trocação. Ele sempre foi esse cara marrento, nojento, boçal. Como é que é? Não, eu na verdade eu conheci ele depois no UFC só, sabe? Tá. Eu não vi. Mas é aquele negócio, né? A gente também achava, ou às vezes acha, que o Anderson Silva é marrento, é boçal, mas é meio que a estratégia deles, né? Uma vez não. É curioso a gente perceber que o Anderson, por exemplo, ele não brinca só nas lutas, ele treina essas brincadeiras. Ele faz sparring brincando no sentido de usando a catimba ali. Então, por mais que a gente ache que é uma coisa do momento, que o cara tá desdenhando, é meio que uma estratégia de treino, estratégia de estilo de jogo deles, que eles se aperfeiçoam nisso, sabe? Então, não sei como é que o cara na vida real, eu nunca vi ele em eventos e não acompanhei ele no kickbox, mas vai ver que o cara é gente boa, só que faz esse estilo, às vezes esse estilo até constrói uma aura em cima dele, né, e meio que intimida os adversários mesmo. A gente passa raiva porque a gente é brasileiro, e brasileiro não admite esse tipo de coisa, mas às vezes estrategicamente está funcionando para a carreira dele. Ah, entendi. Na verdade, sim, Davi? Não, pode falar. Não, eu fiquei pensando aqui que o Vitor falou do Anderson, né? Vitor, você já fez algum sparring, treinou com o Anderson no passado, assim, já? Já. Eu treinei com ele em Curitiba, quando ele era da Chutebox ainda. Já tinha treinei com ele algumas vezes na Tinogueira, que eu fiz parte da Tinogueira do Rio lá durante 8 anos e volta e meia ele estava lá treinando. Mas é um cara diferenciado mesmo, um cara difícil. Aquela luta dele com o Rich Franklin, né, foi antológica, né? Aqueles clinches do Muay Thai que ele usou, aquela maneira de trocação, que a gente viu no começo do UFC, que ele fez com o Chris Leben, fez 2 vezes com o Rich Franklin. Verdade. Naquela época ele treinava, eu não conheço muito aquela parte da história dele, Vitor, não sei se eu tô errado. Ele treinava com o Diógenes, que era um treinador que parece que gostava desse clinch, né? Cara, isso o varia? Diógenes... sim, varia de treinador para treinador. Eu costumo dizer que o pupilo ali, o atleta, ele é um espelho do treinador. Isso pode ser bom e pode ser ruim. No caso do Anderson, foi excelente. Primeiro que ele já tem uma predisposição muito grande, né, para cotoveladas, para joelhadas, por ele ser um cara longilíneo, por ser um cara muito
criativo. E o Diógenes, cara, é um especialista em treinamento de clinch. É impressionante. Eu treinei com o Diógenes durante uns 2, 3 meses lá nos Estados Unidos. E se eu fiz uns 15 treinos, 13 eram de clinch. Ah, olha que legal. Eu tinha essa dúvida a vida inteira. E o cara é um monstro no clinch. E tipo, não é simplesmente o clinch tu agarrar o pescoço do companheiro de treino e ficar desfilando joelhada. Não, é uma parada científica mesmo. Ele te passa educativos para tu fazer do clinch, da passada, da movimentação. É assim, impressionante. O cara é fascinado pelo clinch e aí ele deixa todo mundo ninja no clinch, né? Boa. Porque depois, quando trocou, né, a staff do Anderson, ele foi, de certa forma, acho que não treinou toda a carreira dele no UFC, que ele foi vitorioso, né, e campeão. Eu não lembro se todos os camps ele fez com o Diógenes, numa certa época acho que ele mudou. Eu vi que também diminuiu um pouco esse tipo de recurso. Claro que quando ele vai trabalhar com um wrestler, às vezes não sei se é a melhor estratégia colocar num clinch. Você vai poder me falar isso melhor. Porque de repente numa situação de clinch o cara te queda, né? Então assim, cada luta é uma estratégia a ser montada, né? Mas era muito curioso que no começo eu vi muito isso desse clinch dele. E foi fantástico algumas lutas pra ele, né? Não, foi demais pra carreira dele, né? E tu tem razão, quando a pessoa muda de treinador, a técnica muda também, porque o treinador passa outras coisas, né? Como a gente só tem, tipo, não dá pra treinar tudo. O MMA é uma coisa muito complexa, né? É muito treino, é muita modalidade que tem que treinar. Então são muitas horas no tatame e tu não consegue fazer tudo. Vou abrir um parênteses aqui e falar, por exemplo, do Cigano. O Cigano, ele estava destruindo seus adversários quando ele estava com o Dória, aqui no Brasil. Porque o sistema do treinamento do Dória, do boxe, Dória, quem não sabe, foi treinador do Popó. É um excelente treinador de boxe. E o Dória é o seguinte: tu pode fazer o treino que tu quiser, meu filho, mas depois desse treino você vai bater manopla comigo, vai fazer boxe comigo. Então foi assim as preparações desde o começo do Cigano. Ele podia fazer, se quiser fazer wrestling faz, jiu-jitsu faz, mas no final do treino tem os nossos rounds de manopla de boxe. Então foi tornando ele uma máquina no boxe, sabe? E agora ele foi para os Estados Unidos. Ele não tem mais esse treinador fazendo isso com ele. Então ele acaba que a gente vai perdendo isso, né? Digamos assim, vai perdendo a especialidade, vai se tornando um lutador comum naquela área. E aí é onde começa a complicar. Agora olha que legal. Agora é maravilhoso as informações. Hein, Gabriel? Agora o Cigano vai chegar dançando no octógono, né? Como é que é? Desculpa, Davi, cortou. Agora o Cigano vai entrar dançando no octógono. Cara, então o próprio Dória falou isso pra ele, né? Que vai ser bom pra movimentação dele, né? Acho que vai mesmo, hein? A dança é sinistra. A gente tá falando em tom de zoeira, né? Não, mas claro, eu sei. Também não vai influenciar agora. Mas eu conheço um caso de um atleta de boxe que foi campeão mundial. Eu vou errar o nome se eu falar aqui, então não vou arriscar. Lomachenko lá? Mas não sei se é esses russos aí, mas eu sei que um cara bom aí, que o pai, antes de colocar ele no boxe, antes de ele dar o primeiro soco no saco, ele botou o guri na dança. Ó, que legal. No balé, foi mesmo, é isso aí, Vitor. Foi, né? Vazio Lomachenko, exatamente. Porra. Então, eu imagino. E aí depois que o guri ficou nervoso na dança, ele falou, agora tu pode ir pro boxe, que tu vai se dar bem. E parece que foram o quê? 4 anos e meio, ele tava, acho que já treinava, acho que a história é mais ou menos isso. Ele já treinava, aí parou, né, como se tivesse uma carreira já que já foi iniciada, né? Deu um tempo de 4 anos, parece, só dançando, Davi. Ó, que bem. Só fazendo balé. Que louco, né? Muito legal. Quem quer fazer isso, né? Que nem eu tô tocando só violão agora, Vitor. Vou parar 4 anos de cantar, só vou tocar violão instrumental. Você não faz isso, né? Ninguém faz isso. Não faz, é contra-intuitivo, tu pensa assim, vou perder tempo, né? Que nem o Daniel San, que ficava pintando a cerca lá e não entendia, né? Exato, não sabia pra que fazia. Mestre, você ia perguntar alguma coisa, né? Isso. Na verdade, sobre isso, essa questão aí da dança aí, foi uma das coisas que mais me falaram sobre tanto o Muay Thai como também o Jiu-Jitsu. Falaram pra mim,
Se você quer ter sucesso, você tem que ser muito bom de quadril, ou seja, você tem que ser um excelente dançarino. Me falaram isso e eu pensei que era zoeira, né? Mas eu tô vendo aí, falando agora com vocês aí, é verdade. Mas o que... verdade? Não, o quadril, você exige muito do quadril, é muita coisa, quadril é tudo, né? E a questão do Muay Thai, não, eu digo mais do Jiu-Jitsu ainda, do Jiu-Jitsu, talvez do Wrestling também, a consciência corporal a gente tem que saber mandar no quadril. Por exemplo, tu começa a faixa branca no Jiu-Jitsu, e aí o professor fala, baixa o quadril, e tu, mas que é isso? Porra, essa, baixar o quadril? Tu não tem noção o que é baixar o quadril, tu não tem noção, tu não consegue fazer teu cérebro dar um sinal lá pro quadril para ele baixar. Então essa questão de consciência corporal, né, de conectar o nosso cérebro a todas as partes do nosso corpo. Então a dança faz isso, né? Ô Vitor, prepara isso, então... Essa questão do quadril é até interessante, né? Esse último, não o último, acho que foi o penúltimo vídeo que você fez falando do Khabib e do Poirier. Você tava com o seu técnico de jiu-jitsu lá, ele tava falando muito esse negócio do quadril do Khabib, né? Exatamente. E o cara fica que nem um carrapato mesmo ali, né? E é o que a gente acha que não acontece nada, mas ali tem um peso fenomenal, um contato com o atleta ali, adversário, que é muito difícil ele sair. Boa. Rapidinho, Davi, rapidinho. Porque na verdade a gente entrou nessa questão de quadril, mas eu ia falar sobre treinadores, né? Ô Vitor, você falou sobre o Diógenes, mas é um treinador assim para mim e falou do Dória também, né? Mas para mim o treinador brasileiro, se é que a gente pode comparar ao Greg Jackson, né? Para mim foi o fenômeno mesmo, foi o Rafael Cordeiro, cara. Rafael Cordeiro, o que ele fez com Fabrício Verdun e com Rafael dos Anjos, ele transformou esses caras assim na parte em pé de forma absurda, tanto é que eles chegaram a ser campeões, né? Então eu queria que você, eu não sei se você já treinou com ele, se você o conhece bem, o que você pode me dizer do Rafael Cordeiro e esse trabalho que ele faz? Rafael é sonho de consumo de atleta, né? Tipo, acho que todos os atletas gostariam de treinar com o cara. Eu conheço ele porque ele fundou a Chutebox aqui em Curitiba, pertinho da minha cidade natal, né, Joinville. E o primeiro evento que eu lutei na minha vida profissional, a primeira luta profissional, foi logo na casa deles lá, no Storm Samurai, contra um atleta deles. E acabei que eu nocauteei o cara no primeiro round e aí minha carreira evoluiu muito rápido, assim, primeiro round não, terceiro round. Mas daí eu acompanhava o trabalho dele já com a galera toda da Chutebox e ele é realmente sensacional. Ele é tipo um treinador americano, daqueles filmes americanos, de futebol americano, assim, porque o cara tem uma lábia, tem uma oratória fantástica, ele motiva o atleta. E fora tecnicamente, né? Tecnicamente ele é muito bom. Ele sabe sabe o que um atleta precisa para entrar lá e detonar. Mas você nunca chegou a treinar com ele, não? Fazer algum tipo de treino? Não, pessoalmente nunca treinei, não. Na época que eu tava indo bem no Muay Thai aqui, eu fui convidado muitas vezes para fazer parte da Chutebox. E eu não sei porquê, eu nunca fui, sabe? Nunca senti que era a coisa certa a fazer. E aí eu segui a minha carreira em paralelo, assim. Bacana. Ô Vitor, queria fazer 2 perguntas do pessoal lá do Instagram, e uma delas foi do Rodrigo Xavier. Ele queria saber de você, fazer uma comparação com os Estados Unidos e Brasil com relação à formação de lutadores. E o que você sugere para criança, né, que queira começar a praticar? E ele até comentou assim a relação que nos Estados Unidos já tem uma questão já de começar na escola ali, já tem um contato maior com o esporte. E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. O que você indica para criança e o que você consegue aí comparar de Brasil e Estados Unidos para um atleta? Como é o nome dele, Rodrigo? É Rodrigo Xavier. E ele tá no Brasil, ele quer saber no Brasil, né? Isso. A diferença realmente é essa da galera ter o contato com a arte marcial ali, o wrestling, né, a luta, desde criança, né,
igual para nós o judô, ainda numa quantidade muito limitada, né? Só algumas escolas que oferecem o judô ali, mas mesmo assim não é curricular, é mais um acordo que um professor faz com a escola ali e disponibiliza essa aula, né? Mas lá é muito sério esse tratamento com a criança, desde todos os esportes olímpicos, digamos assim, né? Então o atleta, a criança já tem essa vantagem, porque ela já tem o contato com a luta, e aí fica muito mais fácil dela desenvolver tanto a vontade, né, tanto a ideia de ser um lutador, como a capacidade física, né, já está preparado. E o Brasil realmente é uma dificuldade. E assim, eu formulei uma opinião sobre qual modalidade começar quando criança, para a gente, depois que essa criança tiver lá seus 15, 16, 17, 18 anos e ela resolver ir para um jiu-jitsu ou para um MMA, ela já ter extrema habilidade para fazer isso, que é a capoeira, cara. Oh, que legal. Eu acho que uma criança que começar a capoeira, ela vai estar preparada para qualquer esporte quando ela crescer. E essa opinião, ela foi formada há bastante tempo, mas depois que eu ouvi um cubano era treinador de wrestling, um cara muito bom. Cuba, a gente sabe que eles formam as crianças desde criança, formam o atleta desde criança, né? Inclusive eles fazem aquele programa assim que faz uma avaliação com a criança e fala, olha, essa criança aqui ela tem uma capacidade física explosiva, então nós vamos colocar ela trabalhar ela para ela no futuro ser um corredor de 100 metros. Aí pega outra criança, essa criança aqui tem uma capacidade aeróbica, vamos botar ele para maratona. Então eles já têm esse trabalho desde novo, desde criança, para direcionar a criança para o que ela melhor pode desenvolver no futuro. E ele falou para mim, eu fiquei de cara assim, que lá nem deve ter capoeira, mas ele falou, olha, se você quiser que seu filho faça qualquer coisa bem quando ele crescer, coloca ele na capoeira. Vai dar todas as ferramentas para a criança depois ter equilíbrio, força, elasticidade, flexibilidade, mobilidade, tudo. Então, aqui no Brasil é uma realidade, a gente consegue capoeira em qualquer cidade, eu acho. Muito mais do que uma aula de wrestling ou de judô ou de jiu-jitsu. Então, começar desde de criancinha na capoeira e aí depois jiu-jitsu, eu acho que para nós, capoeira, jiu-jitsu, e aí depois eu acho que é muito mais fácil aprender o em pé, depois de ser bom no chão, do que aprender o chão depois se for bom em pé. Então seria essa escadinha. Capoeira vai dar uma base geral. Depois jiu-jitsu ou judô, né, dependendo da preferência e a possibilidade. E aí por último, quando quiser se encarnar no MMA, começa a fazer o boxe, começa a fazer o kickbox ou o muay thai para complementar. Aí a criança tá pronta para nocautear as pessoas já. Tá pronto para ficar milionária, né? É. Boa. Ô Vitor, mais uma pergunta aqui que é do Jeffin, lá também do Instagram. E acho que é a pergunta mais fácil agora, acho que você vai responder rapidinho aí. Que é, qual a estratégia para derrotar o Khabib Nurmagomedov? E virar uma águia, eu acho, igual ele. Entrar armado, né? Assim, chão, wrestling, a gente tá cansado de ver que não funciona contra ele, porque ele é o rei disso, né? A arma assim, não é uma arma, mas é uma possibilidade, vai ter que entrar uma mão nele, né? O cara vai ter que treinar a movimentação, dança dos famosos ali, 10 vezes por dia para não ir pra grade, porque ele derruba. Uma vez que está na grade, não tem volta, ele derruba, né? E aí então tem que fazer uma movimentação muito forte no meio do octógono para ir atingindo ele, movimentando até conseguir entrar um golpe legal. Mesmo assim, corre o risco de ser derrubado no meio, pois ele não derrubou o McGregor lá da esquina. Ô Vitor, só fazer uma pergunta. Eu vi um vídeo seu que eu fiquei
que eu me inspirei no seu vídeo, na verdade. Você contando uma história de quando você foi ser sparring do Mirko Crocop, a dificuldade que você passou. Eu vi recentemente esse vídeo até, e eu me inspirei muito porque todos nós temos dificuldades, cada um na sua profissão, né, em dias ruins, e a gente tem que se apegar, né, sempre na fé, né, que dias melhores virão. Queria que você contasse um pouco da sua passagem por lá, como é que foi difícil, como é que você superou tudo isso aí, porque você é um baita vencedor, uma carreira super linda, né, que você construiu, tanto no kickboxing, né, no Muay Thai, quanto no MMA. Você é um cara que é uma referência, e o Mestre Orstano falou de você, eu conheço você bem antes do TUF, na verdade, né? E você tem um chute alto aí que era uma das suas marcas registradas, né? Conta um pouquinho da sua passagem lá pela Croácia, como é que foi? Então, a Croácia, em 2006, eu comecei, para ter a título de referência, eu comecei a lutar em 2002, né? Então, faziam 4 anos só que eu estava no mundo da luta, e foi a segunda viagem internacional que eu fiz. A primeira foi pro Japão para lutar lá no K1, e depois disso eu não fui mais para fora, e aí fui contratado para ser sparring do cara. Cara, foi assim, eu não tava nem acostumado a viajar, quanto mais treinar com caras diferentes do que eu já estava acostumado. Então foi brabo, cara, foi muito difícil mesmo. E na verdade foi eu para a parte de em pé, e foi o Rodrigo Riscado para treinar ele no chão. Então, assim, a gente sobreviveu porque um se agarrou no outro. Fora as ligações que eu fazia para a família, mas é engraçado porque ele é um cara... Ele passava isso um pouco nas lutas dele, né? Mas a personalidade dele é bem difícil, assim. Ele é um cara de lua. Tem dia que ele nem olha na tua cara, e tem dia que ele tenta falar português e conta piada. Então era uma pressão mais ainda por isso, porque a gente ficava na expectativa de como ia ser o próximo dia, sabe? Era bem louco, assim, a gente chegava na academia, não sabia o que ia fazer, porque ele não tinha uma aula, né? Era só o treino dele, e nós estávamos ali para ser utilizado a hora que ele precisasse. E a gente não sabia se ele ia chamar, se ele não ia, a gente tinha que ficar preparado, um frio danado, tem que ficar aquecido o tempo todo no treino. Não dava pra gente fazer um treino nosso, a gente tinha que ir lá ficar olhando ele até a gente ser chamado. Uma parada diferente, assim, sabe, esquisita, muito louco isso. Mas eu sou grato por essa experiência difícil, porque me endureceu muito rápido. Depois foi os obstáculos que eu fui enfrentando na carreira de luta foram fáceis em comparação a isso. E a perna esquerda dele, como é que é, Vitor? Conta pra gente. É um taco de beisebol, como o próprio Minotauro falou? Meu, cara. Mas é engraçado que mais do que forte o chute, é um chute preciso. E tu não vê o chute, porque é muito rápido, é preciso, ele solta o chute sem mexer o corpo. Tipo, parece que tá desconectado da perna ali. E quando tu vê alguém chutando, tu vê que o cara faz todo um movimento, uma preparação dos braços, do quadril, do tronco, tu meio que consegue ler que o cara vai chutar. Ele não, cara. Ele tá tomando café da manhã, daqui a pouco sai o chute. Pá! É muito louco. Mas também fruto do treinamento, né? Porque ele fez infinitas vezes esse movimento. E aí ali eu comecei a entender muito sobre treinamento. Também foi bom por isso, porque eu via o que ele fazia, sabe? E não precisava fazer mágica, era só repetição do que ele sabe fazer de melhor, que era o chute. Ele começava todos os treinos religiosamente fazia o aquecimento normal, a volta tatame, e depois ele ia pra manopla, e o treinador dele passava jab, trocentos jab. Pum, depois direto, depois esses chutes. Então, ele não treinava, não aquecia de outra maneira, só assim. Então, e era o que era de melhor dele, chutes e os diretos. Então, a gente acaba entendendo que não é mágica, e claro, tem o talento do cara, mas também tem muita inteligência na forma de treinar e explorar o que ele tem de melhor.
Com certeza. E como é que foi só o convite, digo, como é que ele descobriu você? Da onde que partiu esse convite inicial? Na época eu tinha, o meu empresário era o Sérgio Battarelli, e o Battarelli tinha, um pouco antes, ele tinha me levado pro Japão já, para lutar o K1, e ele tinha um contato muito forte no K1, ele era o único brasileiro que tinha essa entrada lá, sabe? E então ele conhecia Mirko, conhecia o empresário do Mirko, conhecia essa galera. E aí quando o cara tava fazendo o Mirko tava fazendo o camping, iniciando o camping pro WGP, pro WGP não, pro GP do Pride Open Weight. Foi nesse GP que ele lutou com o Vanderlei também, mas eu ajudei ele a treinar para a primeira luta, que foi contra um japonês. E aí, como o meu empresário dele tinham conexões, aí ele chegou até o meu nome e aí fui para lá. Que legal. Ele já tinha uma afeição, digamos assim, por brasileiros, porque 3 anos antes, quando ele entrou no Pride, quando ele saiu do K1 e entrou no Pride, ele contratou o Fabrício Verdun para ajudar ele, para treinar ele no chão. Então o Verdun passou basicamente 3 anos lá com ele. E aí, logo depois que o Verdun saiu, aí eu fui para lá. Ô Vitor, só uma pergunta que a gente não fez aqui, ridícula, Davi, até. Mas quem que são os seus ídolos da trocação? Os atletas que você mais gosta de assistir, que você se inspirou? Eu me inspirei muito no Peter Aerts, os chutes altos dele também pesados, lentos, só que no timing correto e nocauteava a galera. Eu me inspirei muito no estilo dele de chute. Me inspirei muito também no Ernesto Rust, os golpes de linha de cintura que ele dava. Eu tenho bastante nocaute com cintura no kickboxing e com chute alto, sabe? São 2 caras assim que eu tenho como referência do meu estilo de luta. Nossa, são os feras, né? Eu adorava ver K1. Eu assistia muito K1, adorava mesmo. Até fico triste que o evento acabou, né? Pois é, cara. Imagina eu. Em 2007, eu venci o K1 Turquia. O K1 Turquia foi 3 lutas na noite. Venci a primeira contra um turco, que era favorito do evento. Venci ele por ponto. Depois peguei um cara da Bósnia, venci por ponto. E depois peguei um cara da Alemanha e venci por nocaute técnico. Então, e ali era o último degrau até eu ir pro K1 final. E aí quando eu ganhei aquele evento, pensei, agora tô feito. Agora eu vou pro Japão, só lutar no Japão. Aí 2 meses depois o K1 acabou. Mentira, foi nesse mesmo... Nossa. E eu fui pro MMA por causa disso. Porque aí eu lembro que nessa época eu tava ajudando o Pedro Rizzo. Fazia sparring com o Pedro Rizzo para ajudar ele nas lutas dele. Só que eu não sabia nada aí no chão, nada, eu só treinava em pé, só fazia sparring em pé com ele. E aí nessa época eu também conheci o Dedé Pederneiras, essa galera lá da Nova União. E quando eu recebi essa notícia, eu tava lá ainda treinando. E aí o Dedé falou para mim, cara, quer um conselho? Vai pro MMA. Você tem um estilo legal de luta, eu acho que você vai se dar bem no MMA. E aí eu fui. Bem bacana. Ô, Mestre Orsano, você tem alguma pergunta aí pra gente já se encaminhar pro final com o Vitor? Você falou um pouquinho da pergunta do Davi, sobre a pergunta da pontuação da luta em pé no MMA. Eu percebi que mudou bastante, tem mudado os hábitos, tem julgado mais a efetividade em si do que domínio do centro do octagon. Antigamente um strike que andava para trás ele não era bem visto. Hoje, se ele andar para trás, mas golpear mais, ele tem sido mais melhor pontuado. Você tem observado isso, Vitor? Você tem visto essa questão da pontuação do strike no MMA? Sim. Realmente mudou essas regras e agora tem esse detalhe, né? Porque antes era assim, um dos fatores que dava essa vantagem era se o atleta dominasse, digamos assim,
o centro do ringue, o centro do cage, mas muitas vezes tem um cara, por exemplo, pega o Lyoto Machida, como é que vai analisar a luta dele? Ele não dá um passo para frente. Ele só dá um passo quando for já para nocautear o adversário que já deu aquele direto de encontro dele. Então, o esporte foi evoluindo, os atletas foram evoluindo e, consequentemente, as regras também têm que evoluir, né? Tem muita coisa da regra ainda que poderia já melhorar, mas já foi um grande passo, né? Tem essa questão também, o atleta tá defendendo bem pra caramba, maravilhoso, mas defesa, como diz na regra nova, defesa é obrigação, não pode receber ponto por defender, sabe? Então, o que conta é o ataque, independente se tá indo para trás ou para frente, o que conta é o dano que você tá causando no adversário. Quem foi que te colocou o apelido de Lex Luthor? Isso foi uma história que foi o seguinte. Quando eu fui para Tinogueira, eu sou de Joinville, né, Santa Catarina. Aqui é colonização alemã. A minha avó tem um pé na Alemanha e tudo. E aí eu sou branquelo, né, e também careca depois de uns anos. E aí quando eu cheguei na Tinogueira, a galera na praia, Barra da Tijuca, todo mundo bronzeado, eu branquelo e careca. Daí cheguei lá, o Vagão, que é um lutador de jiu-jitsu lá, 2 metros, 150 quilos, um cara gigante, e só que tem um coração maior ainda. E aí ele ficava todo dia me chamando assim, ô Lex. Eu não sabia por que Lex, cara. O que tá me chamando de Lex? Pô, Lex Luthor, pô, bancão, careca. E aí esse apelido ficou só entre nós ali na academia, e quando eu fui pro TUF, eu fiz uma reunião uma entrevista com o diretor do programa, produtor do programa, e aí ele perguntou se eu tinha apelido. Eu falei que não, mas tem essa história aqui, ó. Daí ele falou, então beleza, Lex Luthor. E aí ficou. Que legal. Eu acho legal pra caramba, só que eu não exploro esse apelido pelo seguinte, eu não consigo, digamos assim, comercializar ele. Uhum. Porque quando eu fui pro UFC, eu ouvi uma história que tinha um cara, eu acho que era Tasmania. Eu não sei qual era o apelido dele, mas era alguma coisa que tinha marca de direito autoral, sabe? Então, quando ele tentou vender uma camisa com o apelido dele, já cortaram já. Uhum. Tem essa questão muito forte, né? Então, por isso que eu acabei não explorando esse apelido. Sim. É uma pena, porque o Bruce Buffer falando meu nome, Vitor Lex Luthor Miranda, é de arrepiar. Da hora. Legal. Ô Vitor, legal, eu queria agradecer demais sua presença. A gente falou bastante tempo aqui, foi bem bacana. Se deixar, a gente fica até amanhã aqui. Só que a gente não quer abusar tanto de você. Eu queria agradecer demais. Foi muito bacana, a gente aprendeu bastante aqui. Eu imagino que esse podcast vai servir demais, assim eu tava até pensando que a gente fez já com o Zulu e ele falou muito de wrestling, e você focou bastante aqui na parte em pé. Agora eu já quero chamar alguém do jiu-jitsu pra gente fazer um podcast de jiu-jitsu, sabe? Eu acho que isso é bem bacana. Então eu queria agradecer a sua participação, bem legal. Quando você quiser, as portas estão abertas aí. Não, com certeza, e me chame mais vezes, porque pra mim é muito legal. Eu agradeço a oportunidade aí de poder divulgar um pouco do meu trabalho, e a galera que tá a fim de ver umas análises, segue lá o canal do UFC, segue o meu canal também, que é Vitor Miranda. Sim. No YouTube já acha fácil, e valeu, tô aí, quando precisar, só me chamar. O UFC Vancouver rolou aí a semana passada, que foi o Cerrone versus Justin Gaethje, que rolou dia 14, no sabadão. E foi um evento bacana, a gente tava até comentando, né, Gabriel, no grupo lá, quando a gente tava vendo, eu acho que você não tava conseguindo ver ao vivo, e você ia perguntando pra gente as lutas que valeriam a pena, e foi até 2 delas que eu separei aqui só pra eu comentar como foi. Que foi na categoria dos galos, que teve uma luta bacana do Luiz Smolka, foi uma luta bem movimentada, que ele acabou nocauteando o Ryan McDonald. E teve também uma categoria dos pesos pesados, que foi o Augusto Sakai, que nocauteou o Marcin Tybura no primeiro round. Gabriel, o que você achou do Sakai? Aí chegou, você acha que ele já é um nome aí pra gente já ficar de olho nos pesados?
Já foi ranqueado, né? Com certeza, foi ranqueado. E ele, assim, com golpes retos, super técnico, né? Ele já vem mostrando uma evolução dentro do evento. É uma categoria rasa que carece de novos, né, prospectos. Então, assim, ele tem tudo para angariar seu espaço e galgando mais experiência, né? Com essas lutas que ele vai... Ele quer lutar agora no UFC São Paulo já. Espero que joguem pra ele mais uma luta. Seria legal. O peso pesado é mais tranquilo para cortar o peso, não tem aquele corte excessivo. Então, assim, ele com mais tempo aí de voo, tô curioso para ver o que ele vai fazer, porque ele é muito técnico na trocação. Boa. E também tem uma luta aqui, já no card principal, que foi a do meio pesado, Circo 9, que acabou finalizando o Jimmy Crute, que foi um golpe até meio curioso ali, foi uma gravata peruana. Eles usaram um termo em inglês, eu acabei dando uma pesquisada na internet para achar um termo mais fácil pra gente falar, que eu achei como gravata peruana, que já tinha rolado uma do CB Dollaway, acho que há um tempo atrás ele deu essa mesma finalização. E eu também vi que no ADCC, acho que 2015 ou 2005, eu não tô lembrado aqui, que o Viscardi, aquele ex do UFC, ele acabou também finalizando o Macaco, o Jorge Patino Macaco, que treina lá com o Charles do Bronx. Ele finalizou o Macaco com essa mesma gravata peruana. Foi uma luta bem interessante. O Circo 9 que estava vindo aí, ele vinha de derrota pro Glover. Aí depois ele venceu o Patrick Cummins, depois ele teve aquela derrota pro Johnny Walker. E eu achei bacana, mestre. O que você achou do Circo 9 vindo aí? Pelo menos ele demonstrou ali que ele foi inteligente na luta, ele buscou uma via mais fácil. O que você achou dessa volta do Circo 9? Bom, o Circo 9, quando ele surgiu na categoria, a gente achava que ele era para figurar entre os tops ali, o top 5, né? Verdade. Mas ele oscila muito entre vitória e derrota, né? E também, assim, a forma como ele foi derrotado pelo Walker, eu acho que foi um pouco vexatória, né? Então, assim, foi bom e eu quero ver a próxima luta dele. Eu já casaria ele contra o Smith, né? Marreta, se tiver em condições, né? Legal. Passou por cirurgia agora há pouco, queria ver uma luta entre o top 5. Bacana, mestre. E depois disso rolou a luta do Uriah Hall, que acabou vencendo na decisão. Cara de sapato brasileiro, uma luta interessante. O Uriah Hall foi muito eficiente na luta, ele conseguiu marcar muito aqueles jabs no cara de sapato, que no primeiro round ali já deu uma zoada no nariz dele. Gabriel, gostou da performance do Uriah Hall? Uriah Hall, eu tava até pensando nisso hoje, é um cara que assim, parece que vai, mas não vai. Eu tô quase achando que aquele apelido dele de Homem-Ambulância só serve no TUF, né? Porque no UFC ainda ele não foi esse Uriah Hall que a gente conhecia no TUF. Você gostou dessa vitória? Olha, eu fiquei impressionado. Eu fui de cara de sapato, achei que o sapato ia fazer uma estratégia para levar ele pro chão. O cara de sapato conseguiu posições, né, no primeiro round, que eu achei que ele poderia ter até finalizado, mas o Hall, no caso, treinou muito na defesa. Foi muito inteligente, né, nas defesas. Foi muito inteligente. Então, assim, méritos do Hall, que realmente surpreendeu. Os jabs dele são muito técnicos, é muito rápido, né? A gente viu na luta com o Borrachinha, ficou com a boca inchada com os jabs do Uriah Hall. É um cara que vem crescendo, vem pegando confiança, ficou extremamente emocionado, porque o cara de sapato é um atleta duríssimo. Eu vi as pessoas queimando o cara de sapato, é um cara duríssimo, foi uma luta dura, uma luta apertada. No terceiro round ele poderia ter finalizado o Hall, mas o Hall teve seus méritos, entendeu? Então eu sou totalmente contra esse tipo de atitude, contra o cara de sapato, que é um grande atleta e vai crescer com essa derrota, ele tem futuro, ele não tá acabado, ele não tem que aposentar. Tem minha torcida, torço por ele, é um baita atleta, e cada luta é uma luta, gente. O cara tá ali numa guerra, entendeu? Um detalhe faz a diferença. Eu fui, né, às vezes uma noite mal dormida, Davi, que o Poirier revelou, né, numa entrevista essa semana, ele não dormiu bem na semana da luta com o Khabib. Não que isso vai mudar o destino, né, mudar a história, mas acaba que influencia numa luta tão apertada, entendeu? Boa. Tem uma luta aqui, a próxima que eu quero falar, na categoria dos meio médios, que ainda bem que eu vou falar com o Mestre Orsan, que eu quero saber a opinião dele, que foi o Tristan Connelly, que venceu na decisão unânime o brasileiro Michel Pereira. Michel Pereira, aquele cara o paraense voador, né, que veio fazendo barulho aí no UFC, ele gosta de dar mortal pra trás, mortal pra frente, mortal pros lados, pra tudo quanto é lado. Ele acabou fazendo isso na luta, ele que tava...
ele tinha um outro oponente com 5 ou 6 dias, colocaram o Tristan Connelly no lugar ali para ele substituir. O Connelly que lutava de peso leve em outros eventos, ele acabou estreando no UFC já nessa categoria do meio médios. Michel Pereira, no começo ali, ele deu vários especiais, turbo combo ali que não acertava nada, e ele deu uma, sei lá, 2 mortal pra trás, enfim, morreu no gás. Mestre, o que você achou dessa performance do brasileiro? Por mais que não dá pra gente analisar muito o Tristan Connelly, porque a gente não conhecia, né? Pelo menos eu não conhecia ele. Então a gente pode falar um pouco dessa performance do Michel Pereira. Como que você enxergou isso, mestre? Essa performance aí do Michel Pereira, isso aí foi uma das mais vergonhosas dos últimos tempos do MMA, entendeu? Nitidamente nós estávamos vendo a luta entre um peso médio, porque o Michel não bateu o peso, contra um peso leve. E tamanho era o disparate físico, que eu pensei assim, isso aqui vai acabar nos primeiros 30 segundos, 1 minuto de luta. Pelo contrário, nós vimos uma vergonha de um lutador daquele tamanho, ficou inventando fanfarrices dentro da luta, porque não teve contundência nenhuma. Uma coisa é você fazer um golpe plástico e esse golpe ser abalar o adversário. Outra coisa é você ficar inventando, você fazer pirueta dentro da luta. Ali não é nenhum tipo de... não estão ali para brincar e fazer demonstração, não. Ali para lutar. Então, Michel Pereira, ele foi uma vergonha a luta dele. Se eu tiver uma palavra para classificar a luta, foi uma vergonha de um lutador, um peso médio, perdendo para um peso leve. Ele apareceu em algumas entrevistas aí, até ele conversou com o Coutinho, em alguns lugares também, falando no combate, e ele meio que se defendeu dizendo que ele teve alguns problemas, né? Ele falou que perdeu muito tempo tentando resolver problemas da equipe dele, que o pessoal estava sem visto, não estava conseguindo entrar nos Estados Unidos. Ele falou que perdeu muito tempo que ele poderia estar fazendo corte de peso, e com isso ele não conseguiu fazer um corte de peso direito. No entanto que ele não bateu peso, né? Ele deu a parte da bolsa dele pro adversário. E também ele teve esse problema devido ao corte de peso dele não ter sido 100%, até o Warley Alves falou isso na transmissão, que quando a pessoa tem problema com corte de peso, e que o caso do Michel Pereira, ele desistiu, né? Porque o pessoal ainda falou, você tem mais tanto tempo aqui, você quer ir lá tentar, sei lá, fazer algum tipo de trabalho de corte de peso e voltar e tentar de novo. Só que ele estava tão exaurido, tão cansado ali, que ele falou, desisto, eu não consigo. E o Warley Alves falou isso na transmissão também. Quando a pessoa desiste, não quer nem uma segunda tentativa, tem alguma coisa ali de errado. Então o Warley até citou esse ponto. E mestre, mas pode falar. Mas foi pouco peso também, né, gente? Foi o quê? Meio quilo, não foi? Foi um pound, né? 400 gramas, né? E coitado, vamos assim, eu sei que o Mestre vai me criticar aqui, Mestre Orsano, mas ele perdeu $50 mil, galera, com essas, né, você vê, a gente não sabe os bastidores, ele teve problemas lá, né, coitado do atleta, a gente fica mal porque, o brasileiro sempre, né, não tem os privilégios que às vezes o pessoal lá fora tem. Né, não tô fazendo de coitadinho, não me entendam mal. Mas $50 mil convertido em reais ia ajudar muito ele no próximo camp. Infelizmente, por causa de 500 gramas, ele não conseguiu ganhar esse bônus. O mestre. Mas poderia ter feito uma luta decente, o Gabriel. Entendeu? Poderia ter compensado fazendo a luta da noite, mas ele estava mais preocupado em fazer pirueta do que realmente lutar, ué. Então, ele falou que aqueles primeiros movimentos que ele fez ali já... Essa linha é tênue, né? É tênue essa linha. É como, que nem desculpa, é tênue essa linha. Uhum. É como o Vitor falou. Às vezes o cara treina essas, né, mirabolâncias, esses golpes que deram certo na primeira luta, mas até o Warley, né, falou isso que o Davi comentou. Ele gastou tanta energia que morreu no gás. O mestre. Mas olha só, outra coisa, rapidinho, Davi, coisa, antes que eu perca o raciocínio aqui. Sim. Outra coisa. O que acontece? Você vê como que o pachequismo ele tá intrínseco na gente, né? Na transmissão acompanhei, vi o Arley falando essas coisas aí, vi o pessoal todo o tempo querendo justificar o corte de peso do Michel. Agora, engraçado, me fugiu a memória, o que lutou com o Cerrudo, que baixou o peso, Demetrius como é que é o nome do...
Ah, não, Não, o não, TJ. DJ. TJ, disso. Tá tanto tempo que ele não luta disso. O TJ Dillashaw teve um problemaço no corte de peso, foi assim uma coisa absurda, mas na hora da derrota dele não teve nenhum tipo de salvo-conduto, nenhum tipo de justificativa, ninguém quis saber porque como foi o corte de peso dele, nada. Simplesmente perdeu, foi nocauteado pelo Cerrudo e ponto final. Entende como é que funciona essa questão? Para uns, isso tem justificativa, para outros não. Será que é porque é brasileiro? Será que a implicância é minha? Pode ser. Tem uma questão também de carisma, assim. O carisma do TJ era uma coisa meio diferenciada. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas, mestre, até falando nessa questão aí de brincadeira do Michel Pereira, de dar mortal pra trás, tem um lutador que eu adorava assistir, né? Ele nunca foi grande coisa no MMA, assim, mas eu sempre gostei de assistir ele por causa das trapalhadas, sabe? Tipo assim, eu sempre falo que eu gosto do MMA porque eu gosto de todos os elementos do MMA. Eu gosto do grappler que amarra, eu gosto do striker que nocauteia, eu gosto do trash talker que fala besteira dos outros. Eu também gosto um pouco desses caras que ficam fazendo trapalhada no octógono. Trapalhada no bom sentido, né? Mas o Crazy Horse mesmo, né, o Charles Bennett, era um cara que quando tinha a luta dele eu queria assistir, sabe? Que ele sempre causava, ele sentava em cima do ringue, dava cambalhota. E você acha que o Michel Pereira, eu acho que não, porque ele falou que não vai mudar muito o estilo dele, né, mestre? Mas você acha que se ele mudasse, não tem um perigo de assim, pô, você vai tirar do cara o que é o brilho dele, não tem risco de ele... Sabe, eu até vi esses dias eu vi um meme de um gato que colocaram meia no gato, ele andava com as patas meio tortas, assim. Sabe, você não acha que você tirar isso do Michel Pereira vai ser algo assim? Ele vai chegar lá no octógono e não sabe o que fazer, sabe? Você acha que não é um risco querer tirar disso? Você acha que é uma questão de dosagem? Como que você acha que é? Na verdade, é preciso assim, ter efetividade no que faz. A gente não está pedindo para tirar, para deixar de tirar agora. O que não dá é para você fazer pirueta e isso não atingir o adversário, né? O que não dá pra é para nada, você né? fazer pirueta. Não, na verdade, não tem sentido. Ali eles não está na ginástica artística. Ele não está fazendo ginástica artística. Ele está fazendo MMA. Então, ou seja, não tem porquê, não tem sentido fazer essas coisas. Por exemplo, uma coisa é o John Jones, quando ele toda vez que começa a sua luta, ele começa meio que engateando ali, né? Uhum. Ele vem naquela posição ali justamente para ver se o cara vir na toda, ele vai e derruba o cara, né? Uhum. E aí muitas pessoas vêm mais cauteloso. Que o Belfort quase deu um chute na cara dele, né? Exatamente. E eu tava torcendo para aquele chute acertar e nocautear, mas não deu, né? Mas o Lyoto também veio rápido para socar ele, enfim. Então, são coisas diferentes. Não adianta você inventar um golpe plástico e aquilo não ter nenhuma. Nós não estamos pedindo para o cara mudar o jogo. Estamos pedindo para que ele tenha efetividade naquilo que faz. Boa. Ô, Gabriel, não sei se vocês notaram também. Eu acredito que sim. Acho que a gente meio que compartilha de uma mesma ideia de luta, assim, quando a gente enxerga um lutador. Mas eu vejo uma qualidade técnica no Michel Pereira, sabe? Tanto em lutas do solo quanto em pé também. Você vê que ele faz umas brincadeiras, mas tinha hora que ele corria atrás do cara, só que tinha uma hora que ele parava e lutava. Então, assim, ele tem uma qualidade técnica também, né? Então, assim, eu particularmente fico um pouco na torcida dele voltar aí, e independente se vai ser no estilo dele, dando mortal, que eu penso um pouco igual o Master Sandro, eu evitaria de coisas que não são efetivas. Mas eu torço um pouco pro retorno dele aí. Mas ele também tem uma qualidade técnica, né, Cowboy? Com certeza. Sim, ele mostrou isso na primeira luta que ele fez contra o Daniel Hot Chocolate. E assim, ele com essa derrota, ele vai aprender. Todo mundo aprende, né, na derrota. É o momento mais difícil, né, que o atleta passa. Ele vai rever tudo com calma. Ninguém quer sair do maior evento do mundo, entendeu? Que é o UFC. Então ele vai voltar com tudo, tenho certeza. E claro, poupar cada vez mais para as mirabolâncias, né, darem certo, né, e serem efetivas, desculpa. Boa. E vamos agora, pessoal, para a luta co-principal do evento. Foi pela categoria dos médios, Glover Teixeira que venceu na decisão unânime Nikita Krylov, uma luta que eu tava na dúvida, se eu não me engano lá no sexto round eu apostei também, eu fui de Krylov, mas o Glover superou as expectativas. Aí eu quero a opinião do Mestre Orsano também, que lá no começo do cast ele já meio que falou um pouco do ponto de vista dele. Mestre, o que você achou dessa luta? Bom, essa luta me surpreendeu
porque assim, muitos já estavam dando como certo a aposentadoria do Glover, né? E o Krylov é um lutador duríssimo, né? Um lutador muito duro, bom, sabe fazer chão, sabe trocar legal, e me surpreendeu muito a pujança do Glover. Você observava que os golpes que acertavam no Krylov, o Krylov já ficava meio que assustado, né? Aquela mão pesadíssima, e também o chão dele, né? Porque não é nenhuma novidade, né? Então o Glover, assim, mostrou que ainda tem gordura para queimar na categoria, sim. Sim. E Cowboy, o que você acha aí como matchmaker do Nocautecast? O futuro pro Glover? Coloca alguém legal aí pro Glover. Será que dá tempo pra vir pra São Paulo ainda? Olha, depende dele, né? Como é que ele vai recuperar, né? Ele tava animado, eu acho. Mas a questão é a seguinte: você mesmo comentou, a gente tava conversando em off aqui nos bastidores, no WhatsApp, você citou o nome que eu tava pra escrever naquele minuto mesmo, que foi o próprio suíço Volkan Ozdemir, que no ranking tá logo um lugar acima dele. O Glover tá em 9º e o Volkan em 8º. Tem uma luta que faria muito sentido, já que Corey Anderson era uma luta que eu queria muito rever, né? O Glover tem essa revanche com o Corey Anderson, que quando ele perdeu pro Corey, eu achei que ele tinha tudo pra ganhar, mas ele lutou, né? Teve vários motivos que ele lutou mal naquele dia, ele falou, e eu queria ver essa luta. Mas o Volkan fica a minha escolha. E pessoal, vamos pra luta principal aqui do evento, Justin Gaethje versus Cowboy Cerrone, que acabou essa luta no primeiro round com o nocaute do Justin Gaethje. Vou aproveitar aqui, eu vou puxar o Vitor Miranda lá da primeira parte do nosso podcast para ele falar um pouco dessa luta. Ô Vitor, o que você achou dessa luta? O que você tem aí a adicionar a gente? Eu sei que você fez uma análise bem completa lá no canal pro YouTube, até uma indicação do pessoal também quiser dar uma olhada lá, mas o que você pode somar a gente aqui falando dessa luta? O que você achou? Cara, eu achei bem interessante, porque são dois lutadores, por mais que o Gaethje é wrestler e tudo, mas a gente sabe que ele não usa, ele só usa o wrestling para se defender. Ele pegou muito gosto pela trocação, então ele fica dando porrada nos adversários, e eram dois strikers, digamos assim, dois caras que gostam de lutar em pé, só que com características diferentes, né? O Cerrone mais alto, com uma envergadura maior, que gosta de combinar os golpes, né? Começar com mão, depois ele termina com chute, e já o Gaethje é bomba toda hora. Poder de nocaute muito grande, com um golpe só. E uma curiosidade que eu meio que percebo nos lutadores de wrestling, eles não têm medo de queda, certo? Eles não têm medo de ir pro chão, de tomar queda. Enquanto o lutador, o striker, ele fica meio que na defensiva, ele solta os golpes com timidez, digamos assim, porque tem a questão da queda, né? Então ele já abre mais a base, ele já não fica numa base mais de trocação. Enquanto o Gaethje tá nem aí com a queda, então todo golpe que ele solta é para matar. Todo golpe é como se fosse o último da vida, sabe assim? E isso é uma vantagem muito grande para os lutadores de wrestling, os lutadores de chão, que têm confiança na defesa e no trabalho de chão, que possibilitam eles de serem felizes na luta em pé. Sabe? Se entregar, né? Então, sem problema com amanhã. Exatamente. E eu acho que isso tá fazendo a diferença no jogo do Gaethje. Eu acho que claro que ele tá evoluindo muito na luta em pé, mas ele não se preocupa em armar um ataque. Ele sempre, quando ele solta para valer. Eu acho que isso essa confiança dele na luta de solo tá ajudando ele a ficar cada vez mais confiante na luta em pé. E foi isso, né? Foi um striker cauteloso contra um striker 100%. Boa. E a gente pensando no Cowboy aí, o Cowboy é aquele cara que é bem empolgante, a gente gosta de ver lutas dele, né? Mas ele é sempre aquele cara que chegou, quando tava chegando próximo, ele vinha com uma derrota, vinha de uma forma, uma derrota pesada, então ele dava uns passos atrás, aí volta mais um pouquinho, com toda a experiência dele. O que você imagina agora para um futuro do Cowboy, assim? A gente não gosta de
de aposentar nenhum atleta. A gente acha que cada um tem que, né? Pelo menos eu penso assim, cada um tem que saber o seu timing. Mas o que você imagina pro Cowboy? Você acha que mudar de categoria, ficar nessa? Ele já mudou algumas vezes. O que você acha pra ele daqui pra frente? Eu acho que ele... eu não sei como é que é o processo de corte dele, de corte de peso, mas ele, assim, com pouca massa muscular, sabe? Eu vi ele, em comparação às outras lutas, ele mais murchinho, assim. Mesmo trincado e tudo. É aquele negócio, né, cara? A idade vai chegando e fica cada vez mais difícil de bater o peso. Então, eu acho que vale a pena ele subir de categoria. Legal. Que aí ele fica com uma velocidade, parelha com a galera da categoria de cima. Ele não fica sofrendo para bater peso, porque putz, de 77 para 70 são 7 quilos, muita cara, coisa, muita né? coisa. É muita coisa. E aí na hora da pegada ali, de tomar golpe, de aguentar a porrada, faz muita diferença, sabe? Boa. É aquilo que tu falou, eu tinha raiva dos comentaristas que falam que tem que aposentar. Ainda tenho, mas cara, a gente torcer para que ele faça escolhas certas, né? Que foram nos últimos 2 anos, foram 4 nocautes que ele sofreu. E isso não é legal, né? Não é maneiro. E você acha já deve ter bastante dinheiro. Você acha que a diferença de peso, no caso, se ele subir de categoria, você com a experiência de lutador que você tem, é notável mesmo a questão da capacidade de receber golpe, o que a gente chama de queixo, né? Você acha que melhora mesmo quando o cara ganha uma categoria acima? Eu acho que melhora. Porque assim, pela minha experiência de corte de peso, quando eu tô cortando peso para 84 quilos, eu fico altamente sensível. Eu fico com dor de cabeça, eu fico tonto muito fácil, baixa pressão, sabe? E tudo isso influencia na luta, né? Então, tu tomar um golpe ali, de repente, no cérebro que não tá hidratado o suficiente, ou, enfim, ou sofreu muito nas últimas 24 horas, pode fazer uma diferença, cara. Então, acho que vale a pena ele fechar a carreira dele aí mais alguns anos na categoria de cima, sem se incomodar. É questão que é o UFC, né? O UFC não pode não pode fazer uma reposição, não pode tomar um GH, não pode fazer nada, então a estratégia ali tem que ser muito bem pensada para saber qual categoria que ele se enquadra. Que, infelizmente, essas categorias são tudo loucas, né? É muito distante uma da outra. Estavam estudando aí a possibilidade de encurtar esse caminho, fazer categorias intermediárias, tipo 70, daí um 74, daqui um 78 ou 77, mas encurtar de uma categoria para outra, né? Eu acho que ficaria muito mais competitivo do que obrigar o atleta, eu sou pequeno para 9'3", mas a minha categoria ideal seria 8'7", agora 8'4" já me debilita, então é complicado e o cara tem que, a escolha é meio que uma aposta, né? Assim, não tem, nenhuma das duas categorias é boa, digamos assim. Uma ele vai lutar com caras muito grandes e pesados, outra ele vai ficar muito ferrado para lutar. Então é uma escolha que ele tem que fazer para saber onde ele vai perder menos. Sabe? Dos dois jeitos ele vai perder, vai estar na desvantagem, mas aí tentar analisar qual posição que ele vai ficar menos na desvantagem. Sim. Ô Vitor, eu não entendo, viu, Davi? Por que o UFC tem essa resistência em fazer essa categoria, viu, Vitor? A gente sempre fala desse assunto aqui, de criar categorias novas, porque, querendo ou não, você pode ter um exemplo claro disso aí agora no UFC de Nova York, em novembro, né? Eles tiveram que casar uma luta sem cinturão, que é uma lutaça mesmo, né? Eu não ligo se é cinturão ou não, mas todo evento numerado do UFC, pay-per-view, tem que ter um cinturão em jogo. Isso é uma... Exato. Dessa vez não vai ter, não conseguiram, né, entrar em acordo do Usman com o Colby, aquela polêmica toda, e aí vão fazer até um fake belt aí, né, um cinturão meio que, né, inventado de maior durão da história aí, né, mas a questão é a seguinte, o que eu quero dizer é, se você tem mais categorias, cinturões, você não tem mais condições de fazer lutas por cinturão, e assim, eu como fã, acharia maravilhoso ter mais categorias, eu não entendo essa resistência do Dana White, de não querer fazer outras categorias, eu não entendo. Tu tocou
você tocou numa vantagem aí sensacional pro evento. Mais categorias, mais cinturões, né? Mais campeões, mais ídolos. Também não entendo que política que tá por trás, sabe? A gente sabe que tem muita questão de política, muito, sei lá, lobby, mas realmente eles tinham que rever isso aí, que ia ficar muito mais fácil para todo mundo. Maravilha. Com certeza, eu acho que o Conor ia pra categoria que não tivesse o Khabib, eu chutaria, tá? Com certeza não. Ô, Vitor, pra gente finalizar essa análise dessa luta principal, e com relação ao Justin Gaethje, a gente imagina que o próximo passo para ele seja o title shot. Você acha que com esse estilão que você falou aí, que ele não tem medo de levar queda, eu vi até uma entrevista dele, ele falando que ele usaria uma tática de simplesmente levar o Khabib pro centro do octógono, né, usar o wrestling dele também como uma forma defensiva. Você acha que ele é um nome que a gente pode ver aí humanizando o Khabib, né, trazendo o Khabib pro mundo dos mortais? Olha, todo lutador, todo próximo oponente do Khabib, a gente acha que vai ser o cara que vai ganhar, porque ele só pega uma pedreira atrás da outra, só pega um cara monstro atrás do outro, mas chega na hora, os caras não fazem nada, né? Então, não sei te dizer, mas voltando na minha opinião ali, tem que ser um cara para nocautear realmente. E uma vez eu vi uma análise muito interessante do Chael Sonnen, e ele disse assim, o Khabib, o MMA, ele tem 4 dimensões, digamos assim. Tem a luta em pé, os dois no centro do octógono. Tem a luta de clinch, os dois em pé mais clinchados, geralmente na grade. Tem a luta de chão, você por baixo, e tem a luta de chão, você por cima. O Khabib, em 2 dimensões dessa, ele é imbatível, que é ele na grade, empurrando alguém, e ele por cima no chão. Então tem que ter um lutador que consiga levar ele para as outras 2 dimensões, que é em pé no centro, ou no chão por baixo, né? E então é isso, ele Perfeito. vai ter que ser alguém que vai ter que descobrir como é, né? Com ele no meio, e não é nem garantia, né, no meio Vitor? ali, exato. Você vai ter que levar ele pra ver como que é, né? Agora, levar pro chão ainda é arriscado, né? Porque fatalmente ele pode raspar e ficar por cima. Então, acho que o caminho mais seguro, e talvez bem difícil, mas é o mais seguro, é manter ele no centro do octógono até conseguir uma brecha ali para acertar um golpe. UFC México, Rodrigues versus Stephens, vai rolar aí dia 21, vai ser lá no México City Arena. Eu tava dando uma olhada no card e pra gente tá muito atual aí esse card também que vai rolar aqui em São Paulo em novembro, né? Eu tava conversando com uns amigos sobre esse card de São Paulo. São Paulo sempre teve quase assim, meio que um azar de pegar alguns cards, porque pegava aquele pessoal, não tinha grandes nomes. E eu tava vendo até o card de São Paulo falando nele, tem um lutador, um brasileiro pelo menos, né, que como os destaques são os lutadores brasileiros por ser aqui no Brasil, tem um lutador que não tá vindo de derrota, o resto tá vindo tudo de derrota, Jacaré, todos os outros brasileiros que até então estão no card de São Paulo estão vindo de derrota. Eu vi esse UFC México, não pela questão das derrotas, mas pela questão do tamanho dos nomes, muito parecido com esse card do UFC São Paulo, são aqueles nomes assim... intermediários, não tem grandes nomes, até a luta principal a gente vai chegar nelas também, mas eu vou passar aqui de uns principais destaques que eu separei do card pra gente falar só da luta principal. E começando pela categoria dos leves aqui, vai ter o Cláudio Puelles versus Marco Mariano. Marco Mariano é aquele brasileiro que ele parece muito Anderson Silva. Eu não sei se essa aparência, ele parecer tanto com o Anderson foi um cartão de visita para ele entrar no UFC, no MMA, não sei, mas eu acho ele muito parecido, né? A aparência mesmo, não o estilo de luta. Porque mesmo ele tá vindo de uma derrota, eu acho que ele só fez uma luta no UFC, se não me engano. E pela categoria dos galos vai ter a Sijara Eubanks,
que vai encarar a brasileira Betty Correia. E a Betty Correia tá numa situação também difícil no UFC, no entanto que ela tá fazendo uma segunda luta do card preliminar no UFC México, né? Vamos ver o que vai ser da Betty Correia. Eu acho que a Eubanks é bem forte. Vai ser um trabalho difícil para a Betty. Sei não se ela passa, mas vamos ver. Tem também o meio pesado aí, o Vinícius Moreira, um mamute brasileiro, que ele veio do Contender Series, se não me engano, e tá vindo aí de 2 derrotas do UFC. Essa que é meio que uma luta aí que ele tem meio que obrigação de vencer, senão não sei se ele continua no evento. E vai encarar o Paul Craig, um lutador também bem diferente que tem no UFC. Ele surpreende quando menos espera. Já teve luta que ele estava perdendo, ele acabou fazendo uma finalização nos últimos segundos de luta. E tem pela categoria dos moscas, Sérgio Pettis, o irmão mais novo do Anthony Pettis, que vai encarar o Alex Pérez. Sérgio Pérez aí ainda nessa categoria dos moscas, né? Que depois ele teve algumas infelicidades na categoria de cima, resolveu descer e tá aí tentando ainda. E também pela categoria dos moscas vai ter o Brandon Moreno, aquele mexicano que ele era do UFC, depois ele saiu do UFC e eu acho que ele foi chamado de volta só para poder fazer esse card aí do UFC México, porque não tinha grandes nomes. Tem grandes nomes do México no UFC, só que acabaram não podendo estar no card, que vai encarar o Askar Askarov. E na luta co-principal vai ter, pela categoria palha feminina, né, vai ter a Carla Esparza, que vai encarar a Alexa Grasso. Que é uma luta também interessante. Eu acho que a Alexa Grasso é o típico adversário, a típica adversária boa para Carla Esparza, porque a Carla Esparza é pequena, mas ela tem muita pressão, e a Grasso não gosta muito de aceitar pressão, porque ela gosta muito de jogo de distância. Vamos ver como rola essa luta. E a luta que eu separei, já cansando de falar, que eu já vou puxar a luta que a gente vai discutir, é pela categoria dos penas, a luta principal do evento. Yair Rodrigues, que vai encarar Jeremy Stephens, né? É uma luta bem interessante. Yair Rodrigues, que vai estar fazendo a luta aí no card do México. Mestre Orsano, o que você acha dessa luta? O Jeremy Stephens é um cara que tem muito punch, né? Tem muita força, um cara forte. Que eu não lembro a última luta dele, mas ele tem aquela derrota pro José Aldo. Se eu não me engano, ele fez mais uma luta depois daquela. Mas vai encarar aí Zabit. Ah, foi o Zabit? Perdeu pro Zabit na decisão. O Zabit é um cara que o Yair Rodrigues andou correndo um pouco aí, né? Mas enfim, agora vamos ver como que vai ser essa luta. E o Yair Rodrigues é esse lutador que a gente conhece, que ele é muito plástico, golpes bonitos. Tem aquela vitória também bonita sobre o zumbi coreano, que ele deu aquele golpe no finalzinho da luta. Eu acho que ele tava perdendo aquela luta. Como você enxerga esse duelo aí, mestre? Bom, esse é um duelo, assim, foi um casamento muito certeiro da categoria, né? São 2 caras que entregam tudo dentro do octógono e fazem lutaças. E o Yair é um lutador que eu gosto bastante. Ele, diferentemente do que nós falamos agora do Michel Pereira, do brasileiro, que faz toda a sua ginástica e não tem efetividade nenhuma, já o Rodrigues não. O Rodrigues já é diferente. Ele tem golpes plásticos que acertam os adversários e pegam ele é imprevisível, né? Então isso o torna perigoso, né? E ele vinha numa sequência de vitórias no UFC, né? Ele veio com uma sequência enorme de vitórias e esbarrou no Frank Edgar, né? Perdeu no Frank Edgar, mas logo fez uma outra lutaça com o zumbi coreano. Estava perdendo e tirou um coelho da cartola no último segundo de luta. Ele venceu aquela luta. Então é um lutador que tem tudo para crescer aí na categoria, né? E o Stephens é aquele cara assassino, aquele cara que, se você der um vacilo com ele, acusar um golpe, ele vem pra cima e sente o cheiro de sangue e liquida a fatura. Uma lutaça. Luta. Boa. Bacana. E sabe, mestre, quem que quando eu vejo Jeremy Stephens, o Cowboy, esses dias eu tava pensando no Stephens. Ele tem muito um jeito de um lutador no UFC, que eu acho que ele vai a médio prazo, porque ele é um cara novo, ele tem 33 anos, por mais que ele ainda não conseguiu uma sequência boa, ele teve no máximo 3 vitórias, depois engata mais 2 derrotas. Eu acho que ele tem muito o estilo do Robbie Lawler, sabe? Eu acho que daqui uns anos, sei lá, quando ele tiver uns 35 anos, eu ainda vejo o Stephens como um possível campeão da categoria, não por capacidade, porque essa categoria é bem
embaçada, né? Tem o próprio Zabit. É uma categoria bem difícil, mas eu acho que a médio prazo aí, eu acho que é capaz ele aparecer e surpreender como o Robbie Lawler surpreendeu a gente, sabe? Do nada, o cara é das antigas, ele lutava... Robbie Lawler, acho que ele lutava no como chamava? O Strike Force, ele lutou, depois veio pro UFC, das antigaça. Eu acho que o Jeremy Stephens vai ser o mesmo estilo do Robbie Lawler, Cowboy. O que você acha? Ótima observação, Davi, com certeza, né? Nada é impossível para aquele que crê. Na verdade, o Lawler, né, a gente não esperava essa crescente dele naquela etapa da carreira que ele realmente virou campeão e entregou lutas épicas, né? Sim. Contra o Rory McDonald, contra o Carlos Condit, enfim, inúmeras lutas que ele, né, as duas lutas com o Johnny Hendricks também, que foram super apertadas. Enfim, adorei sua colocação. Pode sim realmente acontecer isso aí. E como você falou, o complicado é porque é uma categoria que tem Max Holloway e que tem Zabit, né? Tem o Brian Ortega também, que vai evoluir muito, embora esteja... Acho que até agora não tem uma luta marcada com o Ortega, correto? Ele tá demorando, né? Eu vejo ele jogando futebol e algumas coisas aí e tal, não sei se tá com algum problema médico pra voltar, mas enfim, tô curioso pra saber quando é que... Apanhou muito. Vai dar um ano, né, mestre Orçando, que ele lutou em dezembro do ano passado com o Max, entendeu? Agora... Vamos ver o que vai rolar a partir disso aí mesmo. Ele Achei falou, bem bacana a sua colocação. Eu vi o Ortega falando que ele não teria deixado o Khabib passar daquela guilhotina, não. Que ele é o T-City, né? Não, é do triângulo, né? Você vê, né? Eu discordo totalmente do Davi aí, hein, Davi? Quando eu olho pro Stephens, eu me recordo, assim, a primeira imagem que me vem à mente é do Mike Perry. Também. Então não é do. As possibilidades, não. As possibilidades são inúmeras, né? A gente tem várias referências aí. Mas também, não que eu acho que. Eu falo pela imagem. Eu tô falando a imagem. Figura. Sim. Pelo instinto assassino, aquela cara de mal o tempo inteiro, entendeu? E inclusive o Stephen, ele tem uma história interessante de quando ele perdeu pro José Aldo. Todas as vezes as derrotas dele eram sempre assim, derrotas próximas ali do título, né? Então ele entrou em depressão. Sim. Ele ficou em depressão. Ele perdia, porque ele sempre, o sonho dele foi ter o cinturão, né? Foi ser campeão. Então ele teve dificuldade de assimilar isso psicologicamente. Então tu olha pra cara de um Stephens, tu nunca imagina o Stephens sentado ali no divã fazendo sessão de psicologia com psicólogo, sim. Né? Pra gente, né, a gente teoricamente somos diferentes de lutadores, a gente tem uma vida a gente trabalha em empresa, senta no escritório e todo mundo, ninguém tá, né, livre de uma depressão. Mas por um lutador deve ser uma coisa difícil, né, mestre? Porque assim, tem aquele período de que eles ficam 3 meses, se entregam completamente. Por mais que a gente se esforce nos nossos trabalhos, não é uma coisa tão intensa como é um lutador. A gente às vezes fica num projeto ali no escritório durante algum tempo, mas assim, a frustração de um lutador de correr e treinar tanto e chegar em cima na hora lá e ser nocauteado rápido, deve ser pro cérebro, deve ser uma coisa bem difícil, né? Mas na verdade eu não coloquei nem essas questões, esses pormenores, não. Pela figura do Stephens, tu olhar pra cara de um cidadão, naquela cara de mal, né? O camarada parece um assassino mesmo, sim, ali. Sim. Eu falei pela conjuntura, não pelo as questões que envolvem o dia a dia dele, não. Falei pelo o ser humano. Você olha para um cidadão daquele, é difícil você imaginar um camarada situação, daquele, né? Sentado num divã, entendeu? Mesma coisa de Francis Ngannou. Você não consegue ver um Ngannou ali dando uma de pobre coitado. Boa. Você vê, né, Gabriel? Todo mundo todos somos humanos, né? Adoro as colocações do mestre Orsano. Mestre, você não pode faltar o podcast aqui não, mestre. Não, na verdade é porque tem uns camaradas, não tem como ser, eu não consigo imaginar, né? E o pior que o Ngannou, quando perdeu pro Miocic, ficou nesse mimimi aí, né? Que é pobre de mim, que, né? Rapaz, eu falei, mas rapaz, um camarada desse tamanho, com essa frescura danada, rapaz, pelo amor de Deus, o cara que toma soco, porrada todo dia, rapaz, que conversa. Boa. Ser humano é um mistério mesmo, né? É verdade. E Cowboy, antes da gente finalizar aqui, tem alguns destaques que a gente pode trazer aqui para discutir de forma rápida. Eu tenho um dos destaques, antes, até já fazendo
às vezes o Cowboy que quem traz novidade. Só quero falar o último post lá do Instagram do Nocautecast, que a brasileira Sara Frota acabou sendo suspensa por 2 anos pela USADA, porque ela foi anunciada pela USADA, né, por ter caído no antidoping da última luta que ela fez no UFC 240, e com isso o UFC acabou dispensando ela, né, uma situação complicada para a Brasília, mas se for parar para pensar, naquela luta ela já tinha não batido o peso por uns 2 quilos, se não me engano, perdeu a luta por finalização, depois foi pega no doping, situação difícil para a brasileira. Mas, Cowboy, você tem mais algum destaque para a gente falar aqui de forma rápida? Falamos do Robbie Lawler, né? Ele que teve sua próxima casada contra Santiago Ponzinibbio, o argentino, gente boa. Vai ser um lutão em dezembro aí, no evento, se eu não me engano, pay-per-view de dezembro, que vai ter Amanda Nunes contra Germaine de Randami. Então, lutaça marcada aí, tô curioso pra ver essa guerra em pé. Boa. Isso aí. Então, aproveitar para me despedir da rapaziada. Cowboy, muito obrigado por mais uma aí. O programa aqui já tá explodindo aqui. Eu vou dar uma editada boa pra gente não ficar tão maçante, porque tem muita gente falando aqui. Colocar mais o Vitae pra falar. De qualquer forma, muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. Obrigado, meus irmãos. Obrigado pelos ensinamentos. Eu adorei a participação do Vitae, cara. Ele é sensacional. Maravilha. E Mestre Orsano, muito obrigado, meu amigo. Tá aí, ó, 5 rounds, hein, mestre? E ainda com prorrogação, hoje rendeu, né? Eu quero agradecer a todos aí da bancada aí, né? Principalmente o nosso amigo Vitae. Aprendi muito, né? Hoje eu saí daqui feliz. E para a tristeza da Pachecada, Mestre Orsano esteve presente aqui, fazendo os 5 rounds aqui, né? No gás, ainda vou pegar um material aqui para estudar. E estamos aqui sempre combatendo o Pacheco. O Pacheco, ele tem que ser oprimido, e comigo é assim. Boa, mestre. Davi, oi. Só mandar aqui um recado pro Léo Paes, que, né, sumiu da nossa bancada, que não aparece mais, que não foi no show na Paulista no domingo, e deixar claro que Davi Carvalho foi no show do Domingão e ganhou uma música dedicada pra ele, hein, Mestre Orsano? Rapaz, um dia eu vou... eu vou ter um prazer desse de ter uma música dedicada a mim. Quando estiver aqui em Brasília, me chama que eu tô dentro. Boa, rapaziada. Combinado. Muito bom o show lá, Gabriel. Como sempre. E é isso aí. O Léo Parça tá perdendo, tá vacilando. O Gabriel, ele quer cuidar do futuro dele, estudar. Quem que faz isso hoje em dia? Tá certíssimo, bora estudar. Eu vou me inspirar no Mestre Orsano agora. Também vou agora sair pra segunda etapa do dia aqui. Acordei 6 da manhã, mas agora vou estudar meu violão. Boa, rapaziada. Um abraço. Abração, irmãos. Então...